Então, nono, vamos corrigir agora as páginas 38 em diante, referente àquele comovente conto sobre Jonas e o menino, certo? Vamos lá, vocabulário desconhecido. O que é rebento? Fácil, né? Filho. O que é leviana? Que não é levado a sério, imprudente, insensato. Maculadas, sujas, manchadas. Inato, que é inerente ao ser humano desde quando ele nasceu. Parcas, poucas, escassas. Ermo, sem destino, ao acaso. Badulac, coisa miúda, sem valor. Número 1. Qual é a alternativa em que um dos temas apresentados não é trabalhado no texto? Alternativa A, porque não vemos solidariedade nesse conto, ok? No início do texto, o autor esclarece que Jonas era cometido pelo cansaço. Por que o personagem se sentia assim? Devido às suas inúmeras responsabilidades, o peso de criar um filho sozinho. Então, ele se sentia sobrecarregado com seus inúmeros sofrimentos. Número 3. Por que o menino já não estranhava o abandono? Porque isso fazia parte do seu cotidiano, ele passava o dia inteiro sozinho, certo? E aí nós observamos que o autor usa o pretérito imperfeito, o narrador, ele usa o pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? Gente, são os verbos conjugados no passado que aconteciam com certa frequência. Por exemplo, Maria bebia refri. Então, ela não bebeu só uma vez, ela tinha o hábito de beber refrigerante, certo? Então, que tipo de narrador é esse? E o que esse uso indica? Então, é um narrador observador. E o pretérito imperfeito dá a ideia que os eventos se repetiam. Por exemplo, Jonas sentia cansaço, chegava perto das 6, lavava bem sua cabeça. Então, é um evento que se repetiu várias vezes, não foi pontual, ok? Número 5. Apesar do triste desfecho, Jonas parece se importar com o menino, ok? Na sua opinião, por que Jonas abandonou o filho? Talvez, meus amores, porque ele não se sentia apto para cuidar da criança. Ele achou que o filho seria melhor cuidado por outra pessoa, certo? E ao mesmo tempo nós vimos que ele sentia um peso e ao mesmo tempo um alívio de ter abandonado o filho. Temos esse conflito psicológico aí, certo? 5. Na linguagem literária, muitas vezes nós usamos expressões que são modificadas para chamar atenção. E temos esse recurso no texto. Qual é a expressão que o narrador utiliza aí para chamar atenção? Olha só, condenada pela injustiça. Como seria a forma certa? Condenada pela justiça. Então, ele brincou aí com as palavras. Por que foi condenada pela injustiça? Porque ela levou um tiro, né? Do bom e do menos pior. Como seria? Do bom e do melhor. Uma porção bem servida de televisão. O que nós esperamos? Que seja uma porção bem servida de alguma refeição. Mas aí ele brincou, usou a televisão, certo? Continuando. E aí nós temos um dos recursos, a metáfora, que é uma figura de linguagem responsável por fazer comparação, certo? Analise as metáforas abaixo e diga o que você entendeu nas suas próprias palavras. Aquele franzino que pesava mais que uma vida. O que significa? Apesar do menino ser magrinho, ele era um peso para o pai no sentido da responsabilidade que criar um filho acarreta, certo? Então, ele se tornava um peso para o pai. Cada esperança de melhorar morria de parto. Ou seja, cada esperança que eles tinham não davam certo antes de se concretizar, ok? A esperança de melhorar se perdia.
engasgava-se com as mentiras, ou seja, não conseguia mentir, certo? Gaguejava na hora de contar uma mentira. A culpa descia quase toda pelo ralo, ou seja, a culpa era meio que esquecida, ele lavava a alma, ok? E nós temos aí um recurso muito interessante e o intuito é nos impactar. O que aconteceu aí? Temos uma quebra de expectativa, porque nós vemos uma vizinha que fez uma denúncia e nós imaginamos que essa denúncia tenha sido feita pelo abandono da criança. Mas aí, com a continuação da leitura, nós vemos que a denúncia foi feita por causa do abandono do cachorro. Ou seja, a vizinha estava se importando mais com a situação do cachorrinho do que da própria criança. Uma crítica bem pesada. Numa sociedade em que muitas pessoas valorizam mais animais do que seres humanos, ok? E aí nós temos uma tirinha, uma espécie de tirinha, que tem essa crítica também. Então, nós vemos aí um grupinho de pessoas que dizem: um gatinho abandonado, precisamos arrumar a casa para ele, vamos nos mobilizar pela internet. Então, eles estão preocupados com um gatinho que está numa caixinha abandonada, mas aí temos um mendigo aí no chão, certo? Então, a crítica aqui é feita a mais ou menos a mesma coisa do conto do Jonas. É que os animais muitas vezes têm mais direitos do que os próprios seres humanos, ok? E aí, temos aí o quadro Aprenda Mais, curiosidade, certo? Temos o discurso direto nas narrativas, quando o narrador ele vai expressar exatamente a fala do personagem. Aí eu falo, digamos que eu sou o narrador, eu estou narrando a história de alguém. Aí eu falo: Maria disse, : travessão. Estou cansada. Então, estou cansada, eu estou falando exatamente a fala da Maria. Mas temos o discurso indireto. Nesse caso, eu como narrador, eu vou me apropriar da fala da Maria. Eu vou dizer: Maria disse que estava cansada. Então, temos aí o discurso indireto. E temos o indireto livre, que apresenta características do discurso indireto, mas sem aqueles verbos de elocução: disse, falou, esbravejou, gritou, sem esses verbos de elocução, certo? E aí, nós temos aí uma mistura, porque fica as falas do personagem junto com o do narrador, é meio um mix, certo? Então, essa foi a correção do conto referente ao Jonas. Façam as devidas correções, meus amores.